Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês por que que eu não gosto de academia, né? Por que que eu não frequento a academia? Bom, pessoal, eu não frequento a academia porque é um ambiente de muito ego e muita vaidade. Então, assim, se às vezes você vai pra academia na intenção de conhecer pessoas, pessoal, não vai dar certo, porque é como se chegando na academia todo mundo se sentisse com o rei na barriga. Então, assim, as pessoas não vão nem olhar na sua cara, como dirá querer ser seu amigo. Então, assim, pessoal, eu tive uma experiência de apenas um mês na academia e eu posso falar pra vocês que eu odiei muito. Primeiro, principalmente a academia pequena, né? Tem pouco aparelho pra muita gente. E assim, você entra no aparelho, faz ali 5 minutos e já tem 10 pessoas atrás de você, loucas para que você saia. Então, assim, para uma pessoa que é tímida, na época que eu fui na academia, eu era extremamente tímida. Nossa, foi o fim do mundo, pessoal. Foi o fim do mundo, porque... Enfim, primeiro que eu não conhecia ninguém, né? Assim, eu conhecia algumas pessoas de vista. Eu sabia que um era dono do mercado, o outro era o que trabalhava no banco, o outro era professor, mas não aquele contato mesmo com a pessoa, sabe? Eu nunca tinha, de fato, conversado, né, com o pessoal que foi naquele horário. Eu deixei para ir no turno da noite, porque era horário de verão, né? Então, se eu saísse de casa 8 horas da noite, o sol ainda estava de tardezinha, né? Então, para mim, foi o melhor horário, o último horário. A academia fecha 9, né? Então eu ia 8 para daí 9 horas vir embora, no mesmo horário que a academia fechava. Então, assim, pessoal, não foi uma boa experiência, porque na época que eu fui pra academia, eu era extremamente tímida. Então, assim, eu, além de ser tímida, também não conhecia ninguém e todo mundo me tratou como invisível. Na época, nem roupa eu não tinha, pessoal. Nem roupa eu não tinha. Eu não tinha condições de estar comprando roupas. Então, assim, eu improvisei alguns looks que eu tinha. Só que, assim, a minha autoestima já estava lá no chão. Eu já não estava me sentindo bem emocionalmente. Não conhecia ninguém. Então, foi um ambiente totalmente diferente pra mim. Aí juntou tudo. Cheguei lá, os poucos dias que eu fui, eu não cheguei aí um mês inteiro na academia. Eu fui apenas 10 dias mais ou menos. E eu odiei, pessoal. Fui na intenção de fazer amigos, conhecer gente nova, mas ninguém olhou pra minha cara. Eu percebia que as pessoas já tinham ali o seu grupinho e elas não estavam dispostas a permitir a entrada de mais uma pessoa, a não ser que essa pessoa fosse rica ou influente. Na época eu não tinha o canal, na época eu não era, né, nada do que eu sou hoje, a cidade não me conhecia. As pessoas apenas tinham as lembranças do tempo de escola, aonde eu era a nerd excluída e rejeitada, que não se vestia bem, que era feia. Então, assim, o máximo que poderia acontecer era alguém que estudou comigo, né, me encontrar lá e saber que era eu. Mas só isso também, porque nem mesmo as pessoas que estudaram comigo se sentiram, queriam ali a minha proximidade. Para não dizer que foi tão ruim, pessoal, apenas um
menino que estudou comigo, ele acabou interagindo comigo, porque olha só, a pessoa toda desengonçada, né? Eu cheguei na academia primeiro que eu nem sabia como que entrava. Tinha uma catraca assim, sabe? E aquela catraca já estava muito enferrujada de tanta gente passar por ali. Então, eu já cheguei na academia, pessoal, passando vergonha. Porque eu cheguei e a hora que eu fui passar naquela catraca, o negócio travou, né? O negócio não ia e eu não conseguia passar para dentro da academia. Era um horário assim, com poucas pessoas. A minha sorte foi que tinha um garoto saindo. Ele já tinha feito o treino dele. E esse garoto era um garoto que estudava comigo. Então assim, eu tinha conversado com ele algumas vezes a respeito de trabalho, porque era ele que fazia... Ele que passava o trabalho pro pendrive, porque naquela época eu não entendia essas coisas, né? E ele que fazia isso pra mim. E ele também era gay. Então eu me sentia mais confiante de conversar com ele do que conversar com um outro cara, entendeu? Porque eu sabia que aquele menino, por ele ser gay, ele seria um pouco mais solícito, né? Enfim, a minha sorte foi que ele já tinha terminado o treino dele. E aí, a hora que ele veio, né, para sair da academia, ele precisaria passar naquela catraca também. Então, assim, eu pedi a ajuda dele. À medida que ele passou, ele foi e me ensinou como era para entrar. Então, assim, já cheguei passando vergonha, né? Se não fosse o menino, talvez eu ia ter que esperar alguém. E por incrível que pareça, o dia que eu cheguei lá, era uma sexta-feira à noite, né? Meu primeiro dia na academia foi uma sexta-noite. Não tinha ninguém na recepção. A academia meio que estava por conta, assim. A sorte, pessoal, que eu fiquei um tempo lá na recepção esperando alguém vir me atender, porque eu não conseguia passar na catraca, né? E também não fazia ideia de como era. Enfim, se alguém tinha que me levar lá onde era para eu treinar, enfim, porque a dona da academia, ela também não estava lá, né? Se eu não me engano, ela tinha feito a unha, estava na manicure e não estava lá naquele momento. A minha sorte é que o marido dela passou, o marido dela estava treinando e por eu saber que ele era o marido dela, eu acabei pedindo informação. Eu falei, olha, hoje é o meu primeiro dia aqui na academia. Para onde que eu vou? Qual é o primeiro lugar que eu tenho que ir? Porque eu não tinha pago personal, né? Então, eu não tinha dinheiro, né, para pagar personal. Então, eu ia treinar de forma... do jeito que eu sabia mesmo. E assim, pessoal, falar para vocês que eu também não fui muito com a cara do dono da academia. Porque ele foi bem seco, sabe? Ele... pouco falou comigo, sabe? Realmente não deu assistência ali como o dono deveria ter dado, sabe? Era como se eu era só mais uma ali. O máximo que ele fez, pessoal, foi falar pra mim: ah, vai ali no aquecimento. Só falou isso. E eu falei, aonde que é isso? Aí ele me indicou e eu fui lá numa salinha, que era a salinha de aquecimento. Aí, pessoal, eu chegando lá na salinha de aquecimento, pensei que não ia ter muita gente. Tinha simplesmente as garotas mais bonitas da cidade. As mais influentes, aquelas que tinham o corpo mais malhado, né? E pensa, pessoal, a hora que eu apareci na porta, eu pensei que essas garotas seriam educadas, me falariam oi. Se eu não falo oi, pessoal, ninguém me fala. Eu ainda falei oi por educação, porque, enfim, eu estava em um ambiente novo, eu queria conhecer gente nova, então eu precisei me esforçar pra eu puxar a frente, né, da amizade. Mas assim, elas mal olharam na minha cara também, ficaram lá fazendo o treino delas. Então assim, pessoal, foi um trauma muito grande.
eu me decepcionei com várias coisas, sem falar que, por ser uma academia muito cheia, eu treinei muito pouco, porque cada aparelho que eu ia, eu ficava ali 3 minutos e já tinha alguém em cima, sabe? Alguém em cima querendo que eu saísse, alguém querendo ali, sabe? É como se as pessoas te olhassem com ódio, sabe? Tipo, sai daí logo, porra, sai daí logo, caralho, entendeu? Eu quero treinar. Então, assim, eu percebi que eu estava pagando por algo que eu não estava usando. Se eu malhava ali, era no máximo 20 minutos, porque era o que eu conseguia malhar, já que a academia tinha poucos aparelhos, né, para muita gente. E todo mundo muito ignorante, as pessoas nem olham na sua cara. Eu sei, pessoal, que a academia ali, cada pessoa vai focada no seu treino, mas não custa, né? São pessoas pobres que saíram do mesmo lugar que você e todo mundo querendo se aparecer, todo mundo se achando, enfim, sem falar também que as garotas ficou me reparando ali a roupa que eu estava vestindo. Eu não tinha dinheiro, pessoal, para comprar roupas de academia, então eu tentei improvisar com uma roupa que eu tinha lá. Não fiquei tão bonita, né? Não fiquei parecida com as garotas que malhavam. Enfim, mais um motivo para ninguém olhar para mim, mais um motivo para todos me ignorarem, né? Então eu tive um certo afastamento, né? Eu não curti ir para academia.